Olá. Uma cirurgia pode ser um divisor de águas na vida de alguém, mas, sempre traz consigo um risco, a infecção no local operado. E um dos grandes debates é justamente como usar antibióticos para prevenir essa infecção sem criar outros problemas, tipo a resistência bacteriana. Hoje, vamos analisar a fundo as fontes que a gente compartilhou para desvendar essa questão. O foco vai ser entender a diferença crucial entre antibiótico profilaxia, que é a prevenção, e a antibiótico terapia, que já é o tratamento. E como isso se aplica para prevenir a infecção de sítio cirúrgico, a tal da ISC. As fontes trazem conceitos, critérios, recomendações bem diretas. Exatamente. E é bom situar isso, Prevenir infecção hospitalar é um esforço muito amplo. Uma das fontes, por exemplo, até destaca a importância vital da higiene das mãos em UTIs, mostrando taxas de contaminação, altíssimas nas mãos dos profissionais. Embora essa higiene seja a base de tudo, claro, hoje a nossa análise vai se concentrar no uso específico de antibióticos para evitar a infecção depois de uma cirurgia. Certo. Então vamos direto ao ponto. Qual é a linha que separa usar um antibiótico para prevenir de usar para tratar uma infecção que já apareceu ali na cirurgia? Essa distinção é fundamental, viu? A antibiótico profilaxia cirúrgica é dar o antibiótico antes da infecção ter chance de começar, geralmente um pouquinho antes da cirurgia, para reduzir o risco de uma ISC. É uma medida preventiva, calculada para procedimentos que têm um risco maior de contaminação ou naqueles onde uma infecção, mesmo que seja rara, teria consequências muito graves. Já a antibiótico terapia, aí ela entra em cena quando a infecção já está lá. Seja uma infecção na própria ferida cirúrgica ou algo mais complexo como um abscesso dentro do abdômen, ou até mesmo uma infecção oportunista, tipo a por Clostridium difficile, que às vezes surge depois de usar antibióticos. Nesses casos, como as fontes mostram, o objetivo é curar. E aí as regras de escolha do antibiótico, a dose e principalmente a duração do tratamento são bem diferentes da profilaxia. Entendi a diferença conceitual. Faz sentido. Mas por que existe tanta preocupação em prevenir especificamente essas ISCs? Qual o impacto real delas? Olha, o impacto é grande, tanto clinicamente para o paciente, quanto financeiramente para o sistema. As fontes que a gente viu apontam que uma ISC não só causa mais sofrimento, mas também aumenta bastante os custos hospitalares e o tempo que a pessoa fica internada. Um dos textos que analisamos cita um estudo brasileiro bem específico. Uma infecção depois de uma cirurgia de vesícula, uma colecistectomia, gerou um custo adicional de $1.400 e aumentou a internação em quase 2 semanas. Nossa, imagina isso multiplicado por muitos pacientes. O peso no sistema de saúde fica bem claro. A profilaxia eficaz busca justamente evitar esse cenário todo. Faz todo sentido. É um custo alto em todos os aspectos. Mas, como você mencionou a higiene das mãos antes, imagino que o antibiótico seja só uma parte da estratégia de prevenção, certo? Não é só dar o remédio pronto. Com certeza. Seria um erro pensar que o antibiótico resolve tudo sozinho. Não resolve. As diretrizes, especialmente as da Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reforçam muito isso. A profilaxia com antibiótico é uma peça. Uma peça dentro de um conjunto maior de cuidados. É um trabalho de equipe, de processo. E é crucial lembrar, essas outras medidas são tão ou mais importantes que o antibiótico, sabe? Começa lá no preparo do paciente. O banho antes da cirurgia, manter a glicemia controlada, idealmente abaixo de 180 mg por decilitro, uma das fontes até especifica isso. Garantir que o paciente não perca calor, manter a temperatura acima de 35,5 graus e até a forma de tirar os pelos se precisar. É melhor usar aqueles tricotomizadores elétricos em vez de lâmina, Porque a lâmina pode fazer microcortes que viram porta de entrada para a bactéria. Ah, interessante esse detalhe da lâmina. Pois é. E aí continua dentro da sala de cirurgia a limpeza rigorosa da pele no local que vai ser cortado, com os produtos certos,
Soluções alcoólicas de clorexidina ou iodo são as mais mencionadas. Manter tudo estéril, a ventilação da sala funcionando bem, a equipe toda paramentada direitinho e os cuidados com a ferida depois da cirurgia também. A profilaxia antibiótico se encaixa aí no meio, mas ela depende dessas outras barreiras estarem funcionando bem. E a higiene das mãos, como a gente viu naquele estudo da UTI, é tipo a base invisível que sustenta toda essa estrutura, do pré ao pós-operatório. Fica bem claro que é uma abordagem integrada, né? Não é só uma coisa isolada. Então, como se decide quando indicar essa peça específica do quebra-cabeça, a profilaxia com o antibiótico? Não deve ser para todo mundo que opera, imagino eu. De jeito nenhum. Usar antibiótico sem critério não só é desperdício e aumenta o risco de efeito colateral para o paciente, mas principalmente alimenta o fantasma da resistência bacteriana, que é um problemão global. Uma das fontes, aquele PDF Infecção Hospitalar, organiza bem os critérios gerais para indicar profilaxia. Basicamente, são 3 situações principais. A primeira é quando o procedimento em si já tem um risco significativo de infecção. Pense em cirurgias que acessam áreas do corpo com muitas bactérias naturalmente, como intestino grosso. As cirurgias coloretais são um exemplo clássico. Aí, o risco é alto. Certo. Risco inerente ao procedimento. Exato. A segunda situação é quase o oposto. A cirurgia em si pode até ser considerada limpa tecnicamente, com baixo risco de contaminação, mas uma infecção naquele local teria consequências gravíssimas, desastrosas. Pensa numa cirurgia cardíaca para trocar uma válvula, ou colocar uma prótese no joelho ou no quadril. Uma infecção ali pode ser devastadora, né? Pode exigir novas cirurgias, comprometer todo o resultado. Nesses casos, mesmo com risco baixo de acontecer, a profilaxia é mandatória, é essencial para proteger o paciente desse cenário catastrófico. Entendi. O risco da cirurgia versus a consequência da infecção. Perfeito. E a terceira situação leva em conta o paciente. Mesmo que a cirurgia em si tenha um risco baixo, o paciente pode ter condições que o deixam mais vulnerável a ter infecções. Que condições do paciente seriam essas? As fontes detalham esses fatores de risco individuais? Sim, detalham. As fontes da Anvisa e aquele PDF Infecção Hospitalar são bem específicas sobre isso. Mencionam, por exemplo, a obesidade, que além de aumentar o risco em si, pode exigir um ajuste na dose do antibiótico, sabe? Para garantir que chegue em quantidade suficiente lá no tecido. O diabetes mellitus, principalmente se a glicemia não estiver bem controlada, é outro fator importante. O tabagismo também entra na lista. A recomendação é até parar de fumar pelo menos 30 dias antes de uma cirurgia eletiva, se possível. E, claro, pacientes que usam corticoides cronicamente ou outros remédios imunossupressores. Eles têm as defesas mais baixas, né? Então o risco aumenta. Nesses pacientes, a profilaxia pode ser considerada mesmo em cirurgias que, para outras pessoas, talvez não precisassem. E, implicitamente, o estado nutricional também influencia, né? A capacidade de cicatrização, de defesa do corpo. Embora as fontes não detalhem, assim, parâmetros nutricionais específicos para indicar a profilaxia, um paciente desnutrido é sabidamente mais vulnerável. Ok, ficou claro. Entendemos o quando e os fatores envolvidos, tipo de cirurgia, condições do paciente. Agora, o como. Como fazer a profilaxia funcionar de verdade? Parece que aqui os detalhes fazem toda a diferença, né? Totalmente. A eficácia depende de seguir alguns princípios bem definidos que as fontes, especialmente a Anvisa e aquele PDF, detalham bastante. O primeiro, e talvez o mais crítico de todos, é o timing, o momento exato de dar o antibiótico. A regra de ouro, assim, a mais falada, é administrar a dose inicial pela veia perto do momento da incisão, geralmente dentro de 60 minutos antes do corte. Algumas diretrizes até falam em começar durante a indução da anestesia. Por quê? O objetivo é ter a concentração máxima do antibiótico no tecido bem na hora que a pele é aberta e as bactérias do ambiente ou da própria pele do paciente podem tentar entrar ali. Uma hora antes? Isso.
Começar muito antes, tipo mais de 2 horas antes, faz o nível do remédio no sangue e no tecido cair antes daquele momento crucial da incisão, e começar depois que a cirurgia já começou, aí, nossa, a eficácia despenca drasticamente. Os estudos citados mostram isso claramente. A janela é apertada. Essa regra de 1 hora antes parece bem estrita. Imagina a correria de um centro cirúrgico. Isso sempre funciona na prática? Ou a realidade às vezes obriga a fazer um pouco diferente? É um desafio logístico, sem dúvida nenhuma. Exige muita coordenação entre a equipe de enfermagem, a anestesia, a cirurgia. As fontes não entram nos detalhes de como superar essas barreiras do dia a dia, mas elas enfatizam a importância de tentar seguir o timing ideal o máximo possível. Aí tem uma exceção notável que as fontes citam, que é a cesariana. Nela, para minimizar a exposição do bebê ao antibiótico, a recomendação frequente é administrar o remédio logo depois que o cordão umbilical é clampeado, sabe? Ah, tá. Faz sentido. Para proteger o bebê. Entendi a importância do timing. E sobre a escolha do antibiótico? Como é que se sabe qual usar? É um tipo só para tudo? Longe disso. A escolha tem que ser bem direcionada. Primeiro tem que pensar em quais bactérias são as mais prováveis de causar infecção naquele tipo específico de cirurgia. É cirurgia de pele? Vamos pensar em estafilococos. É cirurgia de intestino? Aí tem que pensar em bactérias gram-negativas e anaeróbios que vivem ali. Segundo, tem que considerar o perfil de resistência local. As bactérias do hospital X podem ser diferentes das do hospital Y, né? O mapa de sensibilidade do hospital ajuda nisso. E um ponto crucial, que as fontes ressaltam muito: não usar para profilaxia de rotina aqueles antibióticos de reserva, superpotentes, aqueles que a gente guarda para tratar infecções muito graves por bactérias multiresistentes. Usar esses na profilaxia seria queimar cartucho à toa e acelerar ainda mais a resistência a eles. Entendi. Preservar as armas mais fortes. E quais são, então, os, digamos assim, burros de carga da profilaxia, os mais comuns que as fontes citam? Muito. A cefazolina, que é considerada de primeira geração. Esse termo geração tem a ver com o espectro de ação e a ordem que foram desenvolvidas, né? E a cefuroxima, de segunda geração. Essas duas são frequentemente citadas como ótimas opções para muitas cirurgias limpas ou limpas contaminadas. Elas pegam bem as bactérias comuns da pele, tipo o Staphylococcus aureus, que ainda é sensível a elas, e tem um perfil de segurança bom. E tem também a cefoxitina. Ela também é uma cefalosporina de segunda geração, mas tem uma característica importante. Ela cobre melhor bactérias anaeróbias, aquelas que vivem sem oxigênio, sabe? E também algumas gram-negativas. Por isso, ela é indicada para cirurgias com maior risco desses micróbios, como as coloretais, que mexem no intestino grosso, apendicectomias ou algumas cirurgias ginecológicas também. Certo. E se o paciente for alérgico a esses medicamentos, as penicilinas, cefalosporinas, tem alternativas? Tem sim, as fontes preveem isso. A clindamicina é uma opção comum nesses casos, ela cobre bem gram-positivos e também alguns anaeróbios. E o metronidazol é excelente especificamente contra anaeróbios. Muitas vezes ele é usado em combinação com outra droga, por exemplo, cefazolina mais metronidazol, em cirurgias abdominais baixas ou coloretais para garantir que cubra tudo, tanto os gram-positivos quanto os anaeróbios. E a vancomicina? A gente ouve falar muito dela em hospital. Ela entra na profilaxia? Olha, as fontes são bem claras quanto a isso. A vancomicina não é recomendada para profilaxia de rotina. De jeito nenhum. O uso dela deve ser exceção, reservado para situações muito específicas. Talvez um paciente que já se sabe que tem aquela bactéria resistente, o MRSA, a sigla para Staphylococcus aureus resistente à meticilina, né, aquela superbactéria comum em hospitais, ou então em hospitais que comprovadamente têm taxas muito altas de infecção de sítio cirúrgico por esse MRSA, e mesmo assim com avaliação muito criteriosa. Usar vancomicina indiscriminadamente na profilaxia é um fator de risco para selecionar bactérias ainda mais resistentes, inclusive resistentes à própria vancomicina. É um tiro no pé a longo prazo. Entendido. Reservar a vanco para casos bem específicos. Ok,
timing e escolha do antibiótico cobertos. E a dose, como se define? Geralmente, a dose para profilaxia é a mesma dose que seria usada para tratar uma infecção leve, a dose terapêutica padrão do antibiótico escolhido. Mas um detalhe importante que as fontes trazem e que a gente já comentou como fator de risco é o ajuste para pacientes obesos. Eles podem precisar de doses maiores, às vezes até o dobro da dose padrão, para que o antibiótico consiga atingir níveis eficazes lá no tecido adiposo e no local da cirurgia. Isso precisa ser considerado na prescrição. Importante esse ponto da obesidade. E se a cirurgia for muito longa? Demora horas e horas. O efeito daquela dose inicial não acaba. Exatamente. Acaba sim. Por isso existe o princípio da redosagem intraoperatória, ou dose de reforço durante a cirurgia. Em cirurgias longas, geralmente definidas como aquelas que duram mais do que 2 vezes a meia-vida do antibiótico que está sendo usado, ou se o paciente tiver uma perda de sangue muito grande durante a cirurgia, mais de 1,5 litro, por exemplo, os níveis do antibiótico no sangue e nos tecidos podem cair abaixo do nível mínimo necessário para proteger contra a infecção. Nesses casos, é preciso administrar doses adicionais do antibiótico durante a cirurgia para manter a proteção. E como saber quando dar essa redose? As diretrizes da Anvisa, naquele anexo V que a gente consultou, dão intervalos específicos para cada droga. Por exemplo, a cefazolina, que tem uma meia-vida um pouco maior, geralmente precisa ser repetida a cada 4 horas de cirurgia. Já a cefoxitina, que dura menos tempo no corpo, o intervalo para redose é mais curto, a cada 2 horas. Tem que ficar atento a isso no relógio da cirurgia. Faz todo sentido manter o nível do remédio. E o último princípio-chave: por quanto tempo manter o antibiótico depois que a cirurgia acaba? A duração da profilaxia. Fiquei curioso com isso. Esse talvez seja um dos pontos onde a prática mais se desviava no passado, sabe? E onde as diretrizes hoje são mais enfáticas. A duração tem que ser curta. Muito curta. Para a vasta maioria das cirurgias, a profilaxia deve se limitar ao período intraoperatório. Ou seja, deu a dose antes da incisão, deu as redoses se precisou durante o procedimento, acabou a cirurgia, acabou o antibiótico profilático. Ponto final. Só isso? Na maioria das vezes, sim. Em algumas situações bem específicas, como cirurgias cardíacas grandes ou implantes ortopédicos extensos, pode se estender por no máximo 24 horas depois que a cirurgia terminou. Uma dose a cada X horas nesse primeiro dia. Mas o que as fontes deixam claríssimo, assim, sem margem para dúvida, é: prolongar a profilaxia além dessas 24 horas não traz benefício adicional na prevenção de SC para quase nenhum caso. Pelo contrário, só aumenta o risco de efeitos colaterais para o paciente, aumenta custos para o hospital e, o que é mais grave, aumenta a pressão seletiva para gerar bactérias resistentes. Aquele anexo V da Anvisa está cheio de exemplos com indicação de dose única, intraoperatório ou 24 horas. São raras as exceções que pedem mais tempo. Nossa, isso é bem diferente do que muita gente talvez imagine, né? De ficar tomando antibiótico por vários dias depois de operar só para garantir. Acho que ver uns exemplos práticos daquele anexo V da Anvisa ajudaria a consolidar tudo isso. Como esses princípios se aplicam a diferentes tipos de cirurgia na vida real. Vamos lá, ajude a gente a visualizar. A classificação da cirurgia quanto ao potencial de contaminação é a chave para começar. Cirurgia limpa. É aquela que não entra em órgãos que normalmente têm bactérias, como trato respiratório, digestivo, etc., e não tem inflamação prévia. Se não tiver implante de prótese ou outro material estranho, a profilaxia muitas vezes não é indicada. Um exemplo que está lá no anexo V: tireoidectomia, a cirurgia para tirar a tireoide. Indicação: não indicado. Ok, limpa sem implante geralmente não precisa. Exato. Agora, cirurgia limpa com implante. Aqui a história muda completamente. Mesmo sendo uma cirurgia tecnicamente limpa, a presença de um material estranho, uma prótese de quadril, de joelho, uma válvula cardíaca, um marca-passo, torna uma possível infecção algo desastroso. Então, a profilaxia aqui é essencial, é mandatória.
Usa-se tipicamente ou a cefazolina ou a cefurocima, e a duração padrão que eles colocam lá é 24 horas. Entendi. O implante muda tudo. Muda tudo. Aí vamos para a cirurgia limpa contaminada. Essa é aquela que entra em tratos que têm bactérias, respiratório, digestivo, genital, urinário, mas de forma controlada, sem uma contaminação grosseira, sem pus visível, por exemplo. Aqui, a profilaxia é indicada. Exemplos do anexo: histerectomia, retirada do útero, pode usar cefazolina só no intraoperatório. Uma cirurgia no estômago ou duodeno, o anexo sugere cefoxitina. E aqui tem um detalhe interessante. Para essa cirurgia gastroduodenal, eles mencionam uma duração um pouco maior, por 2 a 3 dias. É uma das poucas exceções à regra geral das 24 horas, mostrando que existem nuances. Ah, uma exceçãozinha aí. E as cirurgias mais sujas? Aí chegamos na cirurgia contaminada. Aqui entram feridas traumáticas recentes, abertas há poucas horas, cirurgias onde houve uma quebra grande da técnica asséptica ou onde teve extravasamento de conteúdo de vísceras ocas, tipo fezes do intestino. Aqui, a profilaxia é essencial, claro. O exemplo clássico é a cirurgia coloretal. Como mexe no intestino grosso, a cobertura para anaeróbios é crucial. Aí se usa cefoxitina sozinha, que já pega a anaeróbio, ou a combinação de cefazolina para pegar os gram-positivos e alguns gram-negativos, mais o metronidazol específico para os anaeróbios. E a duração recomendada, geralmente 24 horas. Mesmo sendo contaminada, não é para ficar dias com antibiótico profilático. Fica bem claro agora com os exemplos. Como a escolha do antibiótico cefazolina, cefuroxima para cobrir mais pele e gram-positivos, cefoxitina ou a associação com metronidazol para cobrir intestino e anaeróbios, e a duração são ajustadas ao risco e ao local da cirurgia. Perfeito. E note que são antibióticos já bem estabelecidos, né? Geralmente de custo não tão elevado e com espectro de ação mais direcionado para o que se espera encontrar ali. Evita-se usar aqueles canhões de largo espectro onde uma espingarda mais precisa já resolve o problema da profilaxia. Isso ajuda a preservar as armas mais potentes para quando a gente realmente precisar delas no tratamento de infecções já instaladas e mais graves. E só para cravar bem a diferença, vamos contrastar de novo bem rapidinho com a antibioticoterapia, o tratamento de verdade. As fontes, tipo o Tratado de Cirurgia Sabston, trazem exemplos claros. Lembra daquela infecção por Clostridium difficile que eu mencionei? Que pode ser uma complicação depois da cirurgia ou do uso de antibiótico? O tratamento para ela exige vancomicina por via oral. Olha a diferença, é oral, não venosa, como na profilaxia. E aqui ela é primeira linha para tratar. Ou fidaxomicina, e a duração é de 10 dias ou mais. Olha a diferença gritante na duração, na via, no tipo de droga em relação à profilaxia cirúrgica que a gente está discutindo. Nossa, 10 dias ou mais contra no máximo 24 horas. É outro mundo mesmo. Outro mundo. Outro exemplo rápido. Infecções por fungos, que também podem acontecer em pacientes graves, como a candidemia. O tratamento é com antifúngicos específicos por semanas depois que as culturas de sangue ficam negativas. Isso só reforça. Profilaxia é um conceito muito distinto. É um tiro curto, preciso, no momento certo, com duração mínima. Tratamento é outra história, segue outras regras. E um detalhe interessante que a fonte da Anvisa traz sobre prevenção de infecção urinária por sonda vesical, o catéter, né? A recomendação é não usar antibiótico profilático sistêmico de rotina só porque o paciente está sondado. A prevenção foca nos cuidados com a sonda. Inserir de forma limpa, manter o sistema de drenagem fechado, tirar a sonda o quanto antes. Não é para dar antibiótico para todo mundo que usa sonda. Bom saber disso também. E para a gente amarrar tudo, como é que entra aquela ideia do uso consciente dos antibióticos, o tal do antibiotic stewardship, nesse contexto da profilaxia cirúrgica? É fundamental. O texto do Sabston menciona a importância desses programas de stewardship, que são basicamente iniciativas organizadas dentro dos hospitais para garantir o uso ótimo dos antibióticos. Isso vale tanto para o tratamento quanto para a profilaxia.
Na profilaxia cirúrgica, esses programas atuam justamente para garantir que as diretrizes sejam cumpridas na prática do dia a dia, ou seja, garantir que usem o antibiótico certo para a cirurgia certa, naquele timing correto que a gente falou, na dose ajustada para o paciente, lembrando da obesidade, que façam a redosagem intraoperatória quando for indicada, e talvez o mais importante na prática, que respeitem a duração curta que é preconizada hoje. Esses programas monitoram as prescrições, auditam as práticas, comparam com as diretrizes, dão feedback para as equipes, educam. O objetivo é duplo e igualmente importante: maximizar a chance de prevenir a infecção para o paciente individual e, ao mesmo tempo, minimizar o dano colateral do desenvolvimento de resistência bacteriana para a comunidade toda. É um equilíbrio delicado. Então, resumindo a nossa análise de hoje, a diferença fundamental entre profilaxia, prevenir, e terapia, tratar, com antibióticos, é chave. Não dá para misturar as regras. Na profilaxia cirúrgica, o sucesso está muito nos detalhes. O timing preciso antes da incisão, a escolha inteligente do antibiótico baseada no procedimento e nos fatores de risco do paciente. E uma duração quase sempre muito curta, limitada ao intraoperatório ou, no máximo, as primeiras 24 horas. Não é uma receita de bolo tamanho único, mas sim uma estratégia bem adaptada a cada situação. Exatamente. É uma balança delicada. Usar essa ferramenta poderosa que são os antibióticos para evitar as ISIs, que são um problema sério e custoso, mas sem abusar, sem usar quando não precisa ou por tempo demais, para não piorar o cenário global da resistência bacteriana, que já é bem preocupante. As diretrizes e os princípios que a gente discutiu hoje, baseados nas fontes que analisamos, são um mapa para ajudar os profissionais de saúde a navegar essa decisão clínica complexa no dia a dia. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar, né? Com a resistência bacteriana só aumentando no mundo todo, será que o futuro da prevenção de infecção cirúrgica vai depender cada vez mais da otimização daquelas outras medidas não antibióticas que a gente falou? Controle glicêmico perfeito, manter o paciente bem aquecido, usar mais técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, talvez até novas tecnologias de barreira ou antissépticos. Ou será que a busca incessante por novos antibióticos vai continuar sendo a principal resposta para esse desafio? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.